Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo repousa sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que nesse dia que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa chegar sobre você. Gostaria de trazer uma palavra de reflexão para você, uma palavra que é bastante interessante, que eu ouço pouco, mas uma palavra muito interessante para os nossos dias. O que acontece após a morte? Será que o cristão, após morrer, ele fica dormindo? Para onde ele vai? O que acontece? Tem muitas pessoas que ainda têm dúvida o que acontece após a morte. Tem muita gente que tem medo também da morte. Mas eu quero trazer um tema básico para nós aprender, para nós analisar. Diz em Apocalipse capítulo 6, vai dizer no verso 9. Mas antes de eu ler, gostaria de pedir a sua ajuda, você se inscrever nesse canal, é de graça, não custa nada, um botão vermelho aqui embaixo está escrito se inscrever. E também muito importante você apertar o sininho da identificação, que todas as vezes gravar um vídeo que possa chegar até você. Tenho certeza que vai ser bênção, tenho certeza que vai ser vitória para a sua vida. Vamos lá? Então diz assim, Apocalipse capítulo 6, no verso 9, vai dizer assim: quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do alto almas daquele que havia sido morto por causa da palavra de Deus, do testemunho que proclamavam. E eles clamavam com grande voz: até quando, soberano Senhor Todo-Poderoso, não julgará o nosso sangue sobre a terra? Querido, para nós entendermos, você vê que João ele vai ser convidado, arrebatado em espírito ao céu. E quando o cordeiro ele começa a abrir os selos, a Bíblia fala que começa a vir o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto, o cavaleiro amarelo e o cavaleiro, vários tipos de cavaleiro. Mas interessante, querido, que no versículo 6, que quando João ele vê o selo sendo aberto, almas daqueles que havia sido degolado por causa da palavra de Deus. E eles começaram a clamar: soberano Senhor, Deus dos céus e da terra, até quando não julgará o nosso sangue sobre a terra? Você vê então, querido, que ele estava consciente. Você vê que eles foram mortos aqui na terra por causa do testemunho de Jesus Cristo. Por causa do testemunho de Jesus Cristo, você vê que ele estava debaixo do alto, ou seja, o altar de Deus. Você vê que eles começavam a clamar: Senhor, até quando não julgará o nosso sangue sobre a terra? Então nós vemos aqui na Bíblia que o cristão após morte ele não fica dormindo. Não. A Bíblia também fala, querido, que Moisés e Elias apresentou a Jesus lá no monte e Jesus transfigura diante dele. Ali Elias significa o profeta e Moisés significa a lei. Você vê que ele não estava dormindo, mas você vê que ele estava vivo. Jesus disse em Mateus que Deus não é um Deus de morto, mas é um Deus de vivo. Você vê que após Jesus vai contar uma parábola também do rico e do Lázaro. A Bíblia fala que o rico vai ser levado lá para o inferno, o Seol, o Arde. A Bíblia fala que o Lázaro vai ser levado para o seio de Abraão. A Bíblia fala que o rico vai desejar beber água, porque o lugar que ele está é muito quente. Vai falar: Pai Abraão, faça que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos e toca nos meus lábios, porque o lugar que eu estou é quente. E Abraão vai falar: aquele que está aí não pode passar para cá, e nem aquele que está lá pode passar para cá. Ou seja, você vê então, querido, que a pessoa quando ela morre, ela fica consciente. Você vê que Apocalipse fala que as pessoas começaram a clamar a Deus para que Deus viesse julgar o seu sangue aqui na terra, porque eles foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então tem muita gente que tem essa dúvida ainda. O que acontece após a morte? Será que o cristão ele vive dormindo? Para onde ele vai?
No próximo vídeo eu vou fazer um vídeo para onde o cristão ele vai. Mas eu quero falar o que acontece após a morte. Você vê que o cristão ele não dorme. Você vê que o rico desejou beber água lá no Arde. Mas Abraão falou, aquele que está aí não pode passar para cá. Você vê que ele está vivo. E interessante que o rico também fala, Senhor, faça que envie os profetas, envie outras pessoas para avisar os meus irmãos, para que também não venha para cá, para o lugar que eu estou. Ou não me ressuscita para que vai avisar os meus irmãos. Abraão vai dizer, olha, eles têm um profeta, eles têm um juízo, para que possa alertar o povo. Você vê que quando a pessoa morre, ela tem consciência da onde que ela está. Isso aqui é muito interessante, que tem muitas pessoas que ainda não tem noção. O que vai acontecer? Não, a pessoa quando ela morre, quando ela sai do seu corpo físico, o espírito e a alma da pessoa ainda fica viva ainda. Por quê? A Bíblia vai dizer que nos dá muito clara nisso, que o cristão, Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que tiver morto, viverá. Você vê aqui também Jesus lá na cruz do Calvário, o homem vai dizer, o ladrão fala, Senhor, lembra-se de mim quando você entrar no seu reino. E Jesus disse, hoje mesmo te digo que tu estarás comigo no paraíso. Você vê que quando o crente morre, ele vai para o paraíso. Isso fica para o próximo vídeo. Então, para tirar essa dúvida, o que acontece? Será que o cristão fica dormindo até a volta de Jesus? Não, ele fica acordado, ele tem consciência da onde que ele está. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Esse daqui é um tema muito importante, porque nós precisamos aprender, precisamos buscar o conhecimento, porque Jesus disse, errai que não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Compartilhe com mais pessoas, para que pessoas que têm dúvida, que venham tirar a sua dúvida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus.